Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. Então, o tema que eu escolhi para falar hoje nessa videoaula é a respeito da qual seria a base de cálculo do ITCMD, no caso do estado de São Paulo, eh, na transmissão, né, de cotas de sociedade de responsabilidade limitada, né? Então, se você ainda é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, que isso ajuda o desenvolvimento do canal. Então, na videoaula de hoje, o que que a gente vai estar falando? Qual que seria, no caso do TCMD no estado de São Paulo, a base de cálculo na transmissão de cotas de sociedade de responsabilidade limitada, né? Então, só para relembrar, o TCMD é um tributo estadual que o fato gerador ou a hipótese de incidência é a transmissão causa-morte, no caso do falecimento, ou doação. Então, quando alguém faz a doação das cotas ou quando falece e essas cotas são transferidas para os herdeiros, há a incidência do ITCMD e hoje, né, a alíquota ainda é de 4%. Com a reforma tributária, essa alíquota pode aumentar e pode ir até 8% e tem um projeto de lei, né, que está tramitando na Câmara, dos Deputados aqui do Estado de São Paulo. Qual que é o entendimento, né? O entendimento anterior da Secretaria da Fazenda, no estadual aqui de São Paulo, qual que é? Que a base de cálculo do ITCMD, no caso da transmissão de cotas de sociedade de responsabilidade limitada, seria o valor de mercado desses bens, ou seja, né, não seria o valor do patrimônio, mas sim o valor de mercado desses bens, e já tem uma dificuldade, porque limitada, diferentemente de uma ação cotada em bolsa, ela não tem valor de mercado, né, são ações negociadas. Então, o que que as autoridades fiscais faziam? Principalmente nas empresas patrimoniais, avaliava os imóveis e chegava, com base no valor dos imóveis, num novo valor, né, da sociedade, dessas cotas e cobrava o TCMD sobre esse valor. E por força de alguns planejamentos acessórios que foram efetuados, inclusive está tendo algumas notificações, alguns contribuintes fizeram doações pelo valor do capital social, né? Ou no caso de falecimento, né, do sócio, fez a transmissão com base usou como base de cálculo o valor do capital social, né? Então, estão sendo notificados e estão tendo que está sendo cobrados dessas diferenças de imposto que está sendo que não foi recolhida, né? E qual que é a base de cálculo nos termos da Lei 10.705 de 2000, né, aqui no Estado de São Paulo? Então, você vai no artigo 9º, é o base de cálculo do imposto, é o valor venal do bem ou direito eh, transmitido, convertido em um FESP. O FESP é a unidade fiscal do Estado de São Paulo, né? Eh, no caso de uma discussão judicial, é o valor atribuído na avaliação judicial homologada pelo juiz, né? E no caso do bem imóvel, pode ser o valor, não pode ser inferior ao valor do IPTU, e no caso de imóvel rural, não pode ser inferior ao valor do ITR, né? Da Declaração, eh, de Propriedade Territorial Rural. E no caso das cotas de uma sociedade de responsabilidade limitadas, que não é uma SA, que não está cotada em bolsa. Qual que é a base de cálculo, né? Então, no caso de bem imóvel ou direito não abrangido pelo disposto no artigo 9, 10 e 13, né, que seria o caso de uma cota, né? A base de cálculo é o valor corrente do mercado do bem, título, crédito ou direito na data da transmissão ou transativa. Regra geral, valor de mercado, né? E nos casos em que a ação, que é o parágrafo terceiro, ou cota, participação ou qualquer título representativo do capital social não for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias, admite-se-á respectivo valor patrimonial. Então, na falta de um valor de mercado, ou seja, não teve negociação, não tem como atribuir esse valor de mercado, admite-se como base o valor patrimonial. Então, isso está previsto onde? No artigo 14, parágrafo terceiro da Lei 10.705 de 2000. Então, a lei prevê isso, a lei permite que utilize essa base de cálculo. Então, qual que é a base de cálculo no caso de uma cota de uma sociedade limitada? É o valor patrimonial. Nos termos que dispõe o artigo 14, parágrafo terceiro da Lei 10.705 de 2000. E por força dessas atuações que eu comentei com vocês, que eh, estavam acontecendo, os contribuintes questionaram e tiveram algumas decisões favoráveis no TIT, entendendo que deve se aplicar o valor, não o valor de mercado utilizado pelas autoridades fazendárias, mas sim o valor patrimonial
da sociedade, que é o valor do patrimônio líquido, que é o valor contábil, né? Que em muitas situações é diferente do valor do capital social. Então você tem uma base de cálculo maior que o valor do capital social. Então aí nós temos esse julgado no dia 13 de dezembro de 2021, cujo vice-relator é o Rogério Hideaki Nomura, que entendeu que a base de cálculo é o valor patrimonial, né? E acabou dando provimento ao recurso do contribuinte. E aí, essa discussão foi parar no Poder Judiciário, porque alguns contribuintes não conseguiram ter uma decisão favorável no TIT, e o Poder Judiciário entendeu, né, ratificou esse entendimento, que já está disposto no artigo 14, parágrafo 3º da lei, né, afastando as autuações que cobraram TCMD com base com valor diferentemente do valor do patrimônio líquido da sociedade. Então, temos esse julgado da Quinta Câmara da Fazenda Pública, né, de Presidente Prudente, de 27 de setembro de 2021, e temos esse julgado do TJ de São Paulo, de 21 de junho de 2021, entendendo que a base de cálculo da tributação do TCMD no caso das sociedades por cota de sociedade limitada, não é o valor do capital social, não é o valor de mercado, se essas ações não foram objeto de negociação, de compra ou de venda, né? Mas sim o valor do patrimônio líquido, que é o valor contábil desse patrimônio líquido da sociedade, tá? Então, é isso que eu queria falar nessa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Compartilha esse vídeo, se inscreve, né? Dá o seu like, que isso ajuda muito, né, no desenvolvimento do canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.